Olá, galerinha do quinto ano. Vamos dar início a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre cidadania no passado e no presente, tá joia? Bom, você lembra o que é cidadania? Nós já estudamos sobre esse tema algumas aulas aí atrás, eu acho que umas 3 aulas atrás. Nós estudamos que cidadania, ela refere-se à condição de uma pessoa que vive em uma sociedade organizada politicamente e aos direitos e deveres que essa pessoa possui. E isso é o exercício da cidadania, quando a pessoa tem todos os seus direitos assegurados e quando ela cumpre todos os seus deveres. Hoje em dia, galerinha, todas as pessoas são consideradas cidadãos. Porém, nem sempre foi assim. Nas cidades antigas, nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos e nem todos podiam participar das decisões políticas. Na cidade da Babilônia, por exemplo, os ricos eles ocupavam, o topo da pirâmide social, eram as pessoas com muito dinheiro. E tinha também os trabalhadores livres, que eram pessoas com menos dinheiro, mas que tinham dinheiro, ocupava o meio da pirâmide. E tinha outra classe que eram os escravos, então a sociedade era dividida em 3 classes. E os direitos eles não eram iguais. Segundo o Código de Hammurabi, que era o conjunto de leis escritas, tinha um artigo, o artigo 8º, que dizia o seguinte: se alguém rouba um boi, ou uma ovelha ou um asno, e o porco ou o barco, se a coisa pertence a Deus ou a corte, deverá pagar-se 30 vezes o tanto. Então, se roubasse uma ovelha e essa ovelha pertencesse a essa camada que a setinha está mostrando, tinha que pagar 30 vezes o valor. Porém, se pertencesse a alguém dessa classe, um trabalhador liberto, só deveria pagar 10 vezes o valor. Isso significa que a sociedade não era justa, que os direitos eram diferentes. Também existia diferença de direitos entre homens e mulheres. Muito triste. A cidadania em Roma antiga também era diferenciada. A sociedade era dividida em 2 classes: os patrícios, que eram nobres proprietários de terra, e os plebeus, que eram artesãos, camponeses e comerciantes. E aí, meus amores, apenas os patrícios podiam participar das decisões políticas. A plebe, eles não tinham direito político, podia ser escravizado por dívida. Também não existia leis escritas e os plebeus ainda eram obrigados a lutar nas guerras. Outra coisa também que não podia era o casamento entre patrícios e plebeus. Após muitas lutas, dos plebeus, eles conseguiram alguns direitos, como participação na vida política, o fim da escravidão por dívida, conseguiram elaborar um conjunto de leis escritas, as leis das 12 tábuas, foi o primeiro código de leis escrito de Roma, Porém, conseguiram também a autorização de casamento entre plebeus e patrícios, porém, a permanência e a submissão da mulher e dos escravos, ela continuou. Já em Atenas, que é considerado o berço da democracia, ou seja, se é o berço da democracia, todos os cidadãos deviam participar das decisões políticas. Você deve estar se perguntando, a democracia em Atenas é igual à democracia que conhecemos hoje? Não. Democracia significa governo e poder do povo. Porém, a democracia de Atenas, era limitada. Veja só, a sociedade era dividida em classes sociais. Tinha os eupátridas, esses aqui eram os legítimos cidadãos atenienses, que eram grandes proprietários de terra nascidos na cidade de Atenas. Mas tinha outras classes sociais, tinha os demiurgos, que eram os pequenos proprietários de terra e comerciantes, tinha os tetas, que não possuíam nem terras nem comércio, tinha os metecos, que eram as pessoas nascidas em outros locais, ou seja, fora da cidade de Atenas, e tinha os escravos, que se tornavam escravos por endividamento ou prisioneiros de guerra. Fora os eupátridas, nenhum desses outros podiam participar inicialmente das decisões políticas. E aí, porque não eram considerados cidadãos, eles lutaram e aí conseguiram alguns direitos.
Porém, mulheres, estrangeiros, ou seja, pessoas que não eram nascidas em Atenas e escravos, continuavam excluídos da participação política. Agora que você está super sabido sobre como era a cidadania no passado e no presente, você vai para a atividade. Só lembrando que muitos direitos foram adquiridos. Por exemplo, antigamente a mulher não podia participar das decisões políticas e hoje ela pode até se candidatar. Só um exemplo. Bons estudos, galerinha!